de número 10, alguns versículos, está escrito assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Geliel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o vosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandato do nosso Deus. Faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é da tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus, partindo do princípio, por essa oportunidade única de estar aqui nesta programação para engrandecer o nome dEle, para trazer uma mensagem ou uma palavra para o seu coração. Eu quero agradecer ao meu pastor, o pastor Arnóbio Tavares de Lima, a nossa irmã coordenadora, irmã Antônia Soares, toda a família, que Deus assim vos abençoe, para a glória do Senhor. Ao nosso amigo e companheiro evangelista Edmilson Marinho, que está aqui conosco, aos cantores que faz presente, ao Kennedy, e a todos vós, pois, que está em sua casa, em seu trabalho, aonde quer que seja, conosco, ao vivo, nesta programação. Cremos, pois, que Deus já tem falado muito, muito mesmo. E o Espírito Santo já tem tocado no seu coração e na sua alma de uma forma concreta. Mas, se você ainda quer ouvir ou quer mais de Deus, me dê um espaço para ministrar para você nessa manhã, com um tema fácil e plausível para essa mensagem. Não desista, que ainda há esperança para a sua vida. Partindo do texto que nós lemos, o escriba Esdras, ele conduz um dos escritos formados nos tempos até de Neemias, profeta Ageu e outros mais, de uma forma que o povo de Israel voltava para Jerusalém. Mas partindo desse texto, temos que voltar um pouco mais, temos que ir mais atrás, da onde Deus cria, pois, o seu povo, da semente de Abraão, aonde era impossível para o olhar humano Abraão ser pai e ter sementes que multiplicaria na terra, mas Deus promete e cumpre. Deus promete e faz. O que Deus promete na sua vida, o que Deus prometeu, vai cumprir no tempo certo, na hora certa, determinado por Deus será feito. Agora, o segredo é estar firme na presença de Deus, para que tudo se cumpra e haja com o poder do Senhor. Quando Deus determina de Abraão um povo escolhido, e da descendência de Abraão, do seu filho, a o seu neto Jacó, que troca a Deus o nome dele para príncipe ou Israel, daí então forma a nação israelita, povo escolhido, povo santo, povo separado. Deus determina leis
leis que era constituída para que o povo cumprisse e andasse com ele. Deus determinou que se o povo estivesse com ele, ele estaria com o povo. Daí então, o povo multiplica. As nações ficam com o olhar da inveja do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel tinha um Deus vivo, não um Deus morto, não um Deus que não fazia as coisas que era pregado ou determinado por ele. Alguns dos inimigos de Deus se davam a cultos e adoração para deuses de uma forma tão intensa, aonde o Deus dele não se movia a nada. Agora, eu abro já um parênteses aqui para mim e para você. O nosso Deus, que de geração a geração, ele não para, ele não dorme, ele não cochila, ele está sempre atento para mim e para você. Nos livra da morte, nos livra do acidente, do incidente, dos homens violentos e sanguinários, nos livra de males. Por quê? Porque ele tem uma promessa, e a promessa que é cumprida em nossa vida. Enquanto, pois, nós estivemos firmes com ele, não vamos ter males algum, porque Deus, ele quer mover céu e terra para cumprir tudo que tem na minha e na sua vida, mas depende muito de mim e de você. E Deus fazia isso com o seu povo. Deus mostrava um poderio tremendo quando o povo sai do Egito, um dos primeiros cativos. O primeiro cativo do povo de Israel lá no Egito, Deus com mão forte derrama as pragas sobre o Egito, e até pois no deserto a coluna de fogo estava sobre o povo de Israel à noite, e a nuvem estava sobre o dia, protegendo o povo. Não faltava comida, não faltava água, não faltava nada. As vestes não eram consumidas pelo tempo. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. E quando Deus está no controle de tudo, nada pode impedir, nada pode destruir, nada pode arrancar do que Deus colocou. Meu irmão e minha irmã, o segredo hoje, agora, neste momento, nesse instante, de você ter uma vida bem-sucedida espiritualmente, uma vida bem-sucedida com uma divindade poderosa, é estar na presença de Deus, é estar junto com Deus, é estar nos pés dele. Pode faltar o alimento, pode faltar as vestes, pode faltar a moradia, pode faltar a saúde, pode faltar tudo o que o mundo acha que é essencial, mas não pode faltar a graça, mas não pode faltar a presença, mas não pode faltar o Senhor na nossa vida. Ei, meu filho, ei, minha filha, o segredo é Jesus. Se você perdeu, já perdeu. Se você não conseguiu, não se preocupa, mas vai atrás agora daquele que pode abrir porta, daquele que pode curar, daquele que pode salvar, libertar e dar vida, que é o Senhor Jesus Cristo, que está com o braço aberto agora nessa live, dizendo para mim e para você que está pronto para te ajudar. É esse poder desse Deus que foi manifesto, que as nações temiam e tremiam, até o povo de Israel chegar na terra prometida, terra que mana leite e mel, e até hoje mana leite e mel de Israel. Tecnologia, ciência, cultura, e até pois o meio lucrativo de Israel é desejado sobre todas as nações, mas a mão do Senhor está posta sobre Israel. A promessa é essa: Israel não vai perder a batalha, não vai perder a guerra. Deus está com a mão sobre Israel. É por isso que as nações desejam, mas a promessa de Deus é guardar, e Ele guarda Israel. Quando, pois, as nações queriam destruir Israel, Deus se levantava com mão forte, usando até um anjo para matar vários homens, usando profecias, usando leprosos,
para simular passos de um grande exército. Deus não deixa a sua nação desamparada, até chegar, pois, um segundo cativo. Mas por causa da desobediência dos homens, o homem achar que é mais que Deus, o homem achar que pode ser mais que Deus, o homem ter que a espiritualidade dele é maior que o Espírito Santo, o homem pensar que a graça, favor imerecido, que Deus derrama sobre o miserável homem, ele achar que supera o poderio de Deus. Infelizmente, a nação achava assim, reis achavam, pois, assim, até morrer um rei que achou que pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, trazendo, pois, acordos políticos para a nação, trazendo, pois, outras culturas e de outros reinos para Israel, achava que ele ia crescer ou prosperar a nação, mas afligiu um termo espiritual que na casa, na vida, na igreja, na rua, na cidade, no estado e no país. Primeiro de tudo, se uma nação não está baseada ou estabelecida com a divindade superior que é Deus, a nação não vai vencer, não vai crescer. Por quê? Porque Deus é dono de tudo. Deus tem poder para tudo. Deus criou tudo e tudo está sobre a mão dele. Salomão achava, pois, que pelo conhecimento, pelo poder e pela estratégia política, venceria tudo, até morrer. Daí, pois, seu filho assume. Tem uma luta entre o filho e um dos comandantes da guarda. Rasga o reinado no meio, reino do norte, reino do sul, e o povo divide-se, pois, um e outro para o lado. Daí então Israel não tem mais força. O povo começa a perecer, o povo começa a pecar. Os reis que vieram trazendo culturas estranhas, divindades estranhas, balaíns, plantando bosques, fazendo culturas de magia negra, bruxarias, trazendo mulheres que ordenava no reinado, trazia até medo para profeta por causa da sua estabilidade espiritual, com divindades de pequeno, com culturas pagãs. Os homens temiam, não confiavam mais no Deus Todo-Poderoso, não confiavam no Deus que poderia de qualquer momento, de qualquer hora, sacudir a nação e dizer: quem manda aqui sou eu, quem faz aqui sou eu, quem pode. Mas Deus deixa o homem à vontade. Deus não se intromete, presbítero, pastor, evangelista Marinho, na decisão humana. Deus não. Deus abre uma porta ou uma janela de escape para o pecado. Deus ainda abre isso, mas a sua decisão cabe a você, pois, pagar por ela. Se for certa, será certo. Se for errado, será errado. A decisão do povo de Israel foi estar errado. Mas ainda tinha homens e ainda tinha mulheres que suspiravam por Deus. Até pois o profeta Isaías determinaram uma profecia que Deus dá a ele, aonde Deus revela o nome do homem, o nome do rei que assumiria e daí livraria o povo de Israel, e o povo voltaria de novo para a nação. Ciro. Você for lá e o profeta Isaías fala sobre Ciro, ungido de Deus. Era uma forma de escolhido. Escolheu Deus, pois, há 130 anos antes de acontecer o fato. Mas a nação é corrompida, cai, e cai na mão de Nabucodonosor. A Babilônia entra com mão forte, queima o templo em chamas,
tira o ouro e a prata, os vasos preciosos que era para o culto a Deus. A arca do Senhor é escondida, guardada, para não ser profanada. Daí então a Babilônia começa a reinar sobre Israel. Traz, pois, os nobres, os ricos, os mais bonitos para o seu palácio, e pega os mais simples, os mais pobres e os fracos lá nas margens do rio Quebar. 70 anos cativo, fazendo tijolos, e alguns no reinado. Até pois um dia um rei ter um sonho, e o sonho ele via a estátua formada na sua frente, dividida por minerais, barro, ferro, bronze. Daí então é revelado para ele períodos que seriam determinados por Deus, de reinados, reinado fraco, forte e poderoso, mas o reinado daquele que viria, daquele que veio, daquele que morreu, daquele que ressuscitou entre os mortos, daquele que subiu e daquele que vai descer e vai buscar a sua igreja e vai buscar os seus escolhidos para um reinado que ninguém derruba, ninguém quebra, ninguém destrói, ninguém desfaz, porque a coroa dele é poderosa, o cedro dele tem poder, o trono dele ninguém sobe, foi dado a ele poder no céu, na terra, debaixo da terra. A chave da morte e do inferno está com ele, porque ele é poderoso. Não houve outro nome, não há e não vai haver na terra, no céu e debaixo mais poderoso do que Jesus Cristo, o nosso poderoso e suficiente Salvador. A entrada do céu, ele tem a chave. Ninguém entra no céu sem passar por Cristo. Ninguém entra no céu sem olhar para o Calvário, a gota de sangue cair sobre a nossa cabeça, remir pecado, desfazer o mal, jogar, pois, tudo corrompido fora no mar de um esquecimento, e o seu nome será escrito no livro da vida. Mas tem que passar por Cristo. Se não passar por Cristo, não tem entrada no céu. Se não passar por Cristo, não pode subir para a glória. Não tem ninguém, não tem homem que nasceu de mulher, senão aquele que não pecou de jeito nenhum, também não nasceu no pecado, aquele que tem poder, aquele que tem autoridade, e que está nessa manhã, hoje aqui dizendo: eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar tudo. Mas precisa, pois, você dar um passo, precisa, pois, você dizer: eu quero sim esse Jesus que transforma, que dá vida, que cura, que salva, que faz o pecado ser extinguido da terra. É necessário, nesta manhã, dar um passo para Jesus Cristo. O cativo babilônico é destruído com mão forte sobre o império dos medos persas, uma nação tremenda, que se você for para os anais da história, está lá constituído os medos e os persas, aonde um rei captura várias nações e forma o maior exército já visto na época. Daí então, por eles capturar a Babilônia, Israel também estava no bolo com eles, preso. Até um dia, o rei Ciro, o rei babilônico, aquele, pois, que Isaías a profetizar há 130 anos antes daquilo. Um dia, o historiador Flávio Joséfo conta, no livro da história dos Hebreus, que o rei Ciro estava sem poder conseguir dormir, o sono foi embora. Não explicado, traziam os seus servos ervas medicinais, chá, para ele dormir, e ele não conseguiu. Ele impede o melhor vinho que tinha na sua adega real,
e começa por tomar taças de vinho, e chama o escrivão. Escrivão, vai lá na biblioteca real, pega lá um pergaminho para mim e vem ler para mim, porque eu quero meditar, eu quero conseguir dormir. Eu não estou conseguindo dormir. Pois aquele homem vai lá, ele pega um pergaminho antigo, ou pois papiro, porque o pergaminho não tinha sido a outrora inventado ainda. Pega o rolo do papiro e leva para ele. E quando abre, pastor Edmilson Marinho, ele abre aonde? Lá na citação do profeta Isaías, há 130 anos atrás. E ele fala: Ciro, o meu ungido, aqui eu escolhi para libertar o meu povo. Quando ele olha aquilo, como é que é isso? Como é que esse Deus todo-poderoso aí sabia isso? 130 anos atrás, eu não tenho nem a metade dessa idade. Esse Deus de Israel é o Deus todo-poderoso. Ciro chama, pois, um dos príncipes de Israel, por nome de Zorobabel. Aí lá vem Zorobabel. Aí Ciro dá decretos de cartas, assina. Olha, Zorobabel, pega alguns contigo, leva cartas, passa por todas as divisões, nações e fronteiras, e diz que eu liberei. Pega o povo, volta para Israel e reconstrói o teu templo. Zorobabel pega Jesua, ou Josué, ou Jesus, que é o mesmo significado. Aí leva alguns, pois, e vai para Israel. Ele começa a construir ou a reformar o templo de Deus. Coisa tremenda. Só que, pois, alguns que ficaram entre Israel, samaritanos, alguns de outras nações que invadiram a terra, começaram a planejar contra a construção do templo. Começaram a planejar contra o templo. Mandam decretos e cartas para Ciro, dizendo que, pois, Israel é poderosa. Lembra de um tal de Davi, que vencia nações com a sua espada cravada na mão, com um exército poderoso. Se deixar esse povo crescer, vocês vão ser eliminados. Até, pois, a obra continuar, a obra não parar. Mas a obra para. Por quê? Ciro vai para a batalha, Ciro vai para a guerra, e ele morre na luta. Quem assume? Antaxerxes. Antaxerxes, alguns contam que era um mimadozinho novo. Ele recebe a carta também dos inimigos, e ele manda parar a obra. Aí ele manda parar a obra. A gente emenda Neemias. Pega aí a emenda de Neemias. Neemias copeiro pergunta como é que está Israel. Aí chega para ele dizer: os muros estão destruídos, rachaduras, queimada ao fogo, as portas arrancadas e foram destruídas no fogo. Ele começa a lamentar, ele começa a chorar, o semblante cai. 6 meses orando, 6 meses buscando a Deus, até pois um dia Antaxerxes perguntar a ele, dizer: o que é que acontece contigo? O semblante caiu, você não era assim? O que é que eu posso fazer por você? Ele disse: sim, meu senhor, como não posso eu? Lá na terra dos meus pais, eu nunca fui, eu não nasci lá. Eu sou israelita, mas nasci aqui. Mas eu soube da história, eu soube do meu Deus, eu soube do meu povo. Está tudo destruído, está tudo quebrado, e eu não posso fazer nada. O rei disse: o que é que eu posso fazer por você? Permita que eu vá lá, Senhor. Eu vou voltar para o Senhor, mas permita que eu vá lá construir os muros da minha cidade. Me dê carta. Assina a carta, crava o anel, e lá vai Neemias para Jerusalém, da porta do dragão para a porta das águas. Ele percorre as 12 portas e ele vê tudo destruído, e ele começa a observar. O espírito de copeiro sai e aparece o espírito de construtor. O espírito de copeiro da vida dele na hora parou, e o espírito de construtor entra, e ele começa a reconstruir o templo, os muros, e começa primeiro tapando as brechas. É necessário tapar brecha, é necessário não deixar aberto,
Porque a brecha aberta vai vazar, ou vai ser penetrado alguma coisa. É necessário, meu irmão, nesta manhã, tapar brechas malignas que está corrompendo a sua vida, que está destruindo você, que está quebrando a sua espiritualidade, alguma coisa que está corroendo a sua paz, alguma coisa que está arrancando de você o que o Senhor Jesus deu. Não prega como antes, não canta como antes, não ora como antes, não faz a obra como antes. Estou triste, estou cabisbaixo, estou sem força, eu estou fraco. Para com isso agora, tapa essa brecha, deixa o Espírito Santo encher dentro de você, deixa o Espírito Santo transbordar na sua vida, na sua alma. Quebra essa maldição agora do crente estou fraco, do crente eu estou desesperado, eu não aguento. Aguenta sim, porque o meu Jesus aguentou a cruz nas suas costas, aguentou o pecado meu e seu, chicotadas, cravos de espinho, a mão furada de um lado e do outro, por causa de mim e de você. Aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. Jesus está voltando, e esse sofrimento vai acabar, o choro será cessado, e a glória dele será eterna, junto com ele no céu de glória, para sempre, em nome de Jesus. Eu estou fazendo uma grande obra. Por quê? Porque essa fala. Porque alguns que não querem fazer, que não faz e não deixa fazer, atrapalha a obra de Deus. Infelizmente, no século 21, tem muitos Tobias, Sambalate e Gesem, pessoas que estão vendo a obra crescer, mas ele não está na frente. Pessoas que estão vendo a obra desenvolver, mas não é da mão dele. Pessoas que estão vendo a coisa mudar, mas não era com ele, era comigo. Mas agora está com ele, mas não podia ser com ele, porque era eu. Não, assim está errado. Vamos atrapalhar, vamos destruir, vamos tentar caluniar, defamar, fazer alguma coisa. Essa obra não pode crescer. Muitas pessoas estão com esse intuito, essa programação, esse decreto do diabo de destruir a obra de Deus. Infelizmente, evangelista Marinho, o diabo usava antigamente os de fora da igreja. O diabo usava os imperadores, os reis. Depois cai o império, usa o sistema, a política, a questão social, que um dos comandantes alemãos, Adolf Hitler, foi um dos instrumentos, mostrar para a sociedade que o judeu não é uma raça escolhida por Deus. Ou, depois chegado no Brasil, na formação da doutrina militar, muitos dos crentes eram também perseguidos e espancados por causa de uma denominação militar e cultural. Mas hoje não. Hoje, se o mundo ele não junta, ele não espalha. Por quê? O diabo perdeu em todas as estratégias antigas, e ele entra agora com a estratégia de colocar alguém dele dentro da igreja. Colocar alguém dele que estuda, extrai, e começa a estudar a palavra e começa a distorcer os ensinos passados. Não é isso não, é diferente. Coloca assim, um exemplo pois foi Constantino. Quando ex-perseguidor da igreja de Cristo, ele disse que teve uma revelação com Jesus Cristo, e Jesus mandou pintar as capelas, as catedrais, com as imagens de anjos, as imagens dos apóstolos. Não, pega a cabeça,
dos apóstolos. Vamos balsamar, vamos colocar na igreja. Não, mas não pode adorar a imagem de nenhum homem. Não é para adorar, é só para estar lá. Aí começa a denominação que estourou no tempo, a denominação romana, o critério romano: indulgências, pagar tributos, penitências pagas para entrar no céu. Por quê? Será purgado o pecado. Até então ninguém lia, até então ninguém sabia, até apareceu um homem que dons já profetizaram. Hoje você mata um ganso, mas há 100 anos vai aparecer um cisne, ninguém vai segurar ele. Aparece um Frei, rapaz, um homem que achava que se ele andasse errado ele estava em pecado, e ele ia pagar com penitência, até ouvir, até ler e até entender que o justo viverá pela fé. Nasce Martim Lutero, ele aplica as suas teses e as suas leis e diz: ei, não é pelas obras, não é pelo que a gente faz de bom ou de ruim, dando esmola, abrigando, não, é pela fé. O justo viverá pela fé. Só que a igreja hoje está assim. Tem muita gente que está tirando a fé dos crentes. Tem muita gente que está falando abobrinhas em púlpitos. Estão tirando o que é a palavra de Deus. Eu nunca vi Cristo na Bíblia fazer movimentos. Não vi. Me prove na Bíblia um movimento de Cristo. Jesus sentava no barco e ensinava. Jesus começou a pregar duro com os 70 discípulos. Ficaram quantos? 12. Por quê? Palavra dura. Vocês vão perder a vida para achar. Aí quando Jesus vê 12, e vocês não vão não? Aí Pedro levanta: para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. O problema é o evangelho da facilidade. Se você der mais, vai ter mais. Campanhas e mais campanhas, movimentos e mais movimentos, estão distorcendo o que Cristo ensinou. No mundo tereis aflições, mas cheio de bom ânimo. Eu venci, eu fiz a minha parte, faça a sua. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, e ponto final. Eu não vou, eu estou fazendo a grande obra. Até Neemias concluiu o templo, o muro. Aí volta para o templo. Artaxerxes morre. O historiador Flávio Josefo conta que no reinado de Artaxerxes, Dário andava pois com Zorobabel sobre as calçadas dos medos e persas, e disse um dia: Zorobabel, se pois o teu Deus me colocar no reinado, eu livrarei o povo de Israel. Vocês voltarão, o decreto de Ciro será realizado, construirão um templo e a nação será livre. Passa os dias, até Dário ser rei dos medos e persas. Quando ele é rei, ele esqueceu da promessa que fez para Deus. Mas Deus lembrou a ele. Em um sonho, Deus disse: me diga qual é o maior poder que existe na terra. Isso tirou o sono dele. Ele chama 3 príncipes de 3 reinos diferentes, e um deles era Zorobabel. Quando Zorobabel soube da notícia e tinha que dar essa revelação, ele cai na escadaria do reinado dos persas, de joelho, e diz: meu Deus, eu não consigo sem o Senhor, eu não tenho força para decifrar isso. O Senhor vai à frente. Quem coloca a Deus na frente de tudo não perde luta, não perde batalha. A gente coloca a arma de fogo, a gente coloca a arma branca, a gente coloca o nosso braço, a gente coloca a família, os parentes, a polícia. A gente coloca muita coisa para
resolver os nossos problemas. E cabe, pois, muitas das vezes não resolve, mas quem coloca a Deus, deixa na mão dele. Meu irmão e minha irmã, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor está contigo. Coloca Ele na frente de tudo. Chega o dia, faz um banquete, chama todos os príncipes e principais, magos, astrólogos de todos os reinos. O primeiro começa: Senhor, meu rei, a coisa mais forte do mundo se chama o vinho, pois é extraído da vinha, pisado, feito suco de uva, mas bebido muitas das vezes, o homem cai, perde a força, perde a noção, faz coisas que não se lembra e perde oportunidades por causa da bebida forte que é o vinho. O reinado todo jubilou, dizendo: é verdade. Vem o outro e diz: meu Senhor, a coisa mais forte da terra se chama o nosso rei. Ele começa a dar a lisonja para o rei, né? O meu rei é o mais forte que tem. Por quê? O meu rei decreta as guerras. O meu rei consegue vencer as nações. 1000 ou 2000 ou 3000 ou milhares de homens na frente da batalha, guardando o meu Senhor. E quando o meu rei dorme, estão homens zelando pelo Senhor. Porque se o Senhor mandar ir, vai. Se o Senhor mandar ficar, fica. Se o Senhor decretar morte, mata. Se o Senhor decretar vida, vive. Então, a coisa mais forte do mundo é o meu rei. Dario se encheu com aquilo. O povo jubila até entrar Zorobabel, humilde, e disse: Senhor, meu rei, a coisa mais forte que existe se chama a mulher. Todos ficaram olhando um para o outro. Por quê? Porque se não fosse a mulher, não teria agricultores para cultivar a vinha, não teria homens para pisar a uva ou fazer o vinho, não teria homens, servos, para dar a taça ou experimentar se tem veneno ou não, para o meu rei beber. Não teria, se não fosse a mulher, não teria rei, não existiria. A mulher, ela gera o ser humano. A mulher, ela dá a luz ao homem. Por isso que a mulher é mais forte. Meu Senhor, vemos pois algumas cenas. A nossa rainha, às vezes, esnoba ao Senhor, pega na sua coroa, joga no chão. O Senhor cai de joelhos nos pés dela, pedindo uma chance ou uma oportunidade, um carinho, um afeto. E ela esnoba, porque o poder está sobre a mulher. Todo reinado em silêncio. As mulheres bem honradas com aquelas palavras. Aí Dario diz: boa é essa palavra. Aí Zorobabel: calma, meu rei, mas tem uma coisa maior do que a vinha, do que o rei e do que a mulher. Mas qual? O Deus Todo-Poderoso, que se não fosse Ele, não existiria a vinha. Se não fosse Ele, não existiria o homem. E se não fosse Ele, não existiria a mulher. E também se não fosse Ele, o Senhor não estaria sentado nesse trono. Flávio Joséfo conta que Dário cai de joelho no chão e diz: ó meu Deus de Israel, que eu prometi que o teu povo voltaria. Será decretado entre os medos e persas que todo israelita que quiser volte para a sua terra, construa o seu templo, as suas casas, e vão viver em paz, até pois voltarem. E eles começam a construir. Eu vou correr por causa do tempo. Eles começam a construir tudo. Pararam a obra. Aparece quem? Profeta Ageu.
Porque eles diziam: não, esse templo está feio, não tem ouro, não tem prata, não tem nada bonito. O templo anterior era mais bonito. Aí o profeta levanta e diz: minha prata, meu é o ouro. Eu sou Deus que posso. Agora eu digo a você que a glória desta será muito mais do que a primeira. Ele já falava de Cristo. Até pois terminar o templo, Esdras começa a escrever e relatar tudo. E Esdras viu que o povo voltou, mas começou a se corromper. Trouxe mulheres estranhas, casando com elas, tendo filhos com elas. E Esdras começa a proclamar salvação e libertação. Até pois Esdras, ele fazia um jejum, decreta um jejum, todo mundo faz, mas não tem. Os príncipes vêm de Esdras: o povo está pecando, o povo está corrompido. Esdras vai para a praça e ele começa a chorar, um grande choro. As lágrimas de Esdras começam a molhar as calçadas da praça. E o historiador conta, Flávio Joséfo diz, que Esdras chorava tão alto, que ruivava como um lobo, que toda Israel ouvia e dizia: o que é isso? É o escriba Esdras chorando. Por quê? Pelo meu pecado e pelo seu pecado. Aí a Bíblia diz que uma grande multidão de homens, mulheres e crianças se reúne com Esdras na praça e começa a chorar. O Espírito de Deus invadiu o ambiente e começou a quebrantar os corações, até levantar um homem. Secanias diz: pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas e tendo filhos com ela. Agora pois, vamos mudar essa história, vamos se arrepender, porque ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança. Deixa eu parar aqui agora. O tempo já não é favorável, mas deixa eu dizer uma coisa para você: ainda há esperança para a sua vida hoje. Ainda há esperança para você. Ei, meu filho, ei, minha filha, ainda há esperança agora. Dê um passo para Jesus. Eu convido a você agora a tomar essa decisão. A cura vem, o milagre vem, a salvação vem, a libertação vem, porque ainda há esperança para a sua vida. Não desista. Pessoas querendo tomar, pois, um suicídio. Para com essa conversa. Ainda há esperança. O quadro será mudado. Jesus está aqui para dizer: eu quero transformar você, eu quero mudar você. A sociedade te nega, não quer mais você, lhe rejeitou. Eu quero, vem para mim. Ainda há esperança. Eu convido a você agora, nesta manhã, a tomar um passo para Jesus. Aonde está a primeira vida para Jesus? Agora, no chat, diga assim: eu quero Jesus. Diga assim: eu quero Jesus. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero mudar a minha vida. Você que está afastado do Evangelho, chegou a oportunidade para você. Ainda há esperança. Os sonhos serão realizados. A promessa tornará de pé. Mas dê um passo para Jesus nessa manhã. Primeira alma. Segunda alma.